Oi, esse é o canal Espontâneo. Hoje nós vamos falar sobre um tema um pouco mais específico, um tema que eu peço até desculpas, muitas pessoas talvez não vão compreender, ainda que seria um sonho se cada cidadão conhecesse a respeito do direito, o direito de respeito a todos nós, né? Advogados, juízes, desembargadores, ministros, promotores de justiça, procuradores, etc. E é todo cidadão, todos somos seres com direitos e obrigações. Nós vamos falar sobre um tema específico que é muito relevante, muito importante, porque o nosso escritório, o escritório Carneiro e Miranda, advogados associados, ele conseguiu a façanha de provocar uma verdadeira reviravolta no direito brasileiro em relação a dois artigos do Código Civil. São os artigos 504 e o artigo 1322. Eles estão estampados no atual Código, Código Civil Brasileiro de 2002. Mas ele vem sendo trazido desde 1916, quando surgiu no Código de Clovis Bevilacqua. E o que é isso? Diz respeito ao tema principal, que é direito de preferência sobre bens indivisíveis. Quando tem mais de um herdeiro, e todos têm interesse em ficar com o patrimônio, como é que fica se eles estão brigando, não querem fazer um condomínio, querem separar e todos acham que tem um direito? Então sempre foi interpretado de uma maneira equivocada. E o escritório Carneiro e Miranda fez ver ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro o equívoco que foi acatado e assimilado. E como é que era feito? Sempre foi ensinado, e todos os julgamentos iam por essa linha, dizia que quem tivesse o maior quinhão, ou se os quinhões fossem iguais, ou seja, quem tivesse a maior parte na herança, a maior parte daquele bem, teria o direito de preferência. E se as partes fossem iguais, quem tivesse feito maiores benfeitorias no imóvel ou nos imóveis. Ora, isso estava errado. Na verdade, o código diz, e ele diz desde 1916, que se fossem iguais, né, os quinhões fossem iguais, as partes fossem iguais e as benfeitorias iguais, tudo igual, bastava quem desse o lance maior. Quem desse o maior lance, esse iria exercer o direito de preferência e indenizava os demais herdeiros e adjudicava o imóvel para si. Bom, nós tivemos um caso em que uma família era herdeira de muitos bens e em todos eles os julgamentos foram feitos equivocadamente, beneficiando um dos herdeiros que tinha um quinhão maior, porque o pai dele fez um testamento e cedeu para ele um pedaço um pouquinho maior do que os dos outros. Então o que aconteceu? Em todas as ações, ele prevalecendo-se disso, ele adquiriu os bens e impôs aos outros o que ele queria, não importa se os outros oferecessem um valor maior do que o dele. Então, se o bem era de 4 milhões de reais e tivesse 4 herdeiros, e ele oferecesse a parte dele 4 milhões e o outro oferecesse 4 milhões e meio, ele ganhava, porque ele tinha um quinhão maior. Nós então interpretamos, depois de muito estudo, de muita análise, nós descobrimos que essa era uma interpretação equivocada dos artigos. Então nós negociamos, conseguimos um alvará, convencemos o juízo de primeira instância e o juízo de primeira instância nos deferiu um alvará para que a nossa cliente, que deu um lance talvez um real a mais do que ele, triunfasse. Ele então entrou com agravo de instrumento, que é esse número que eu vou passar para vocês. Por esse número aqui você chega ao processo principal que tramitava na primeira instância. O processo é o seguinte:
processo número 00-32-13-13-13.2012.8.19.0000. Então este herdeiro que havia arrematado todos os bens, esse era o último imóvel num lugar nobre do Rio de Janeiro, um imóvel muito caro. Ele queria também arrematar esse bem, queria adjudicar para si, impondo aos outros, não importa se os outros oferecessem um valor maior do que o dele. Então ele entrou com agravo de instrumento, ele interpôs um agravo de instrumento e nós fizemos a defesa. Quando chegamos no tribunal, a sala cheia, lotada, o advogado da parte contrária estava lá e nós não nos identificamos. E o desembargador, chegando o momento do nosso julgamento, ele apresentou o advogado da parte contrária. Como nós não havíamos nos identificado, ele não fez menção nenhuma, o que foi muito bom, nós ficamos no meio da plateia. Então, o desembargador, o relator, ele simplesmente disse assim, estamos diante de um caso singular, sui generis. É um julgamento em que, durante todos os anos, toda a vida desse tribunal, nós julgamos de uma forma, e eu fiz uma pesquisa no Brasil inteiro e descobri que no Brasil inteiro, em todos os tribunais, os julgamentos eram feitos do mesmo modo que nós fazíamos desde 1916, desde Clovis Bevilacqua. Então, o que acontece? Os patronos da agravada nos mostraram uma maneira nova e diferente de ver. Então ele pediu o advogado do agravante, que era contra quem lutávamos, para se colocar de pé, apresentou e disse, o doutor esteve comigo ontem no gabinete, expondo as suas razões, e eu compreendi, mas depois que eu analisei a petição, as contrarrazões da agravada, eu confesso que passei a analisar de modo diferente, já vou lhe adiantando que o meu voto não é para o senhor. E começou a discorrer. Então ele disse que realmente sempre a interpretação foi incorreta e que estes patronos, este escritório de advocacia trouxe uma inovação impressionante e muito importante para o direito brasileiro, mostrando que, na verdade, o julgamento, todos eles deveriam ter sido feitos de modo oposto. Então nós triunfamos nisso, foi uma grande conquista, uma grande vitória, e vou novamente citar os artigos e o número do processo. Os artigos são artigo 504 do Código Civil Brasileiro e o artigo 1322. O agravo de instrumento é o de número 00-32-13-13.2012.8.19.0000. Quem se interessar pode pesquisar, pode entrar, pode ver o acórdão e vai ter uma surpresa de como nós conseguimos mudar, uma verdadeira reviravolta no direito brasileiro, que muda a maneira de todos os tribunais analisarem, os tribunais estaduais, o STJ e até o STF analisar essa questão que desde 1916 era feito de um modo e o escritório Carneiro e Miranda mudou completamente, provocou uma reviravolta no direito. Então isso nos orgulha muito, não é? Porque foi o esforço de um trabalho intenso, de muitas análises, e demonstra a seriedade com que os nossos profissionais tratam as matérias de direito, tratam os clientes que nos contratam. Então é de grande relevância e um orgulho que nós temos de termos sido bem-sucedidos. Bom, eu gostaria de ter sido mais rápido, ter ido mais direto ao assunto, sei que é uma matéria técnica, né? Mas eu agradeço a todos que tiveram a paciência de tentar entender. Se você não conseguiu entender completamente, saiba que nós provocamos uma reviravolta no direito
secular, que já vem sendo executado há mais de 100 anos, nós conseguimos mudar a interpretação. Eu gostaria de ir direto ao ponto. Hoje talvez não tenha conseguido muito, mas deixo o meu abraço a todos que nos dão a honra de sua assistência. Dá um like, né? Pode criticar, pode colocar lá as suas dúvidas, seus questionamentos, suas discordâncias, que será muito bem-vindo. Compartilhe e dê o like, que vai ajudar o canal a crescer nas redes sociais. Um grande abraço para todos.